Porque para o avião subir em pleno voo, ele tem que muitas vezes encontrar vento contrário. E você, o que tem usado para exercitar os seus músculos espirituais? Se ajeita na cadeira, prepare o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! E aí, galera parolinda! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a uma roda de parola inédita, parola de número 179, mais uma dentro do tema chamado. E nessa semana nós vamos estar falando sobre como desenvolver os seus dons, como fazer para os nossos músculos espirituais crescerem, para que a gente esteja pronto para exercer o nosso chamado. Nessa semana aqui, ó, nós estamos com um convidado especial, mas espera só um pouquinho, que primeiro nós vamos dar um salve aqui para os nossos participantes da nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios home office, 100% improvisados. E aí, 04, como é que está Auroraville? Fala, Miriam, tudo na paz, graças a Deus. Tá aqui, a antessala do céu, né, meu irmão? Estamos pertinho do céu aqui. Desse jeito. E aí, mente brilhante, pronto para mais uma parolada? Não, óbvio que não. Estamos aqui, né, inclusive com um convidado, diria para você assim, intermunicipal. Se Xandão é de Auroraville, imagine Eline a Virtuosa. E me diz uma coisa, ô Mente, vamos fazer o seguinte, então, eu vou deixar para você para apresentar a nossa convidada especial. Afinal de contas, ela é ministra lá da Igreja Verbo da Vida, a mesma igreja que você congrega. Então, você tem toda a autoridade, todo o conhecimento aqui para fazer uma bela apresentação da nossa Eline. Então, é com você, Mente Brilhante. Então, deixa eu contar para vocês. Ela faz parte também daquele time que a gente foi resgatando na rua, né? A gente estava lá, né? Foi uma pessoa difícil da gente resgatar da rua, assim. E aí a gente resgatou, né? Aí ela fez faculdade de Direito, virou advogada e... Enfim. Não, mas falando sério, a Eline eu a conheci na escola de ministros e foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi fazer escola de ministros junto e quando a gente se conheceu, a gente foi vítima de um golpe, né? Que a gente fez parte da comissão de formatura da escola de ministros. E foi muito legal trabalhar com ela, porque a gente tinha que desenvolver uma série de coisas lá na escola de ministros. E a gente sempre teve um bate-papo e tal, e lá em Guarulhos, que ela até então congregava no Verbo da Vida de Guarulhos, ela era responsável, junto com o esposo dela, pelo discipulado, né? Pelo grupo do discipulado lá. E aí, eu acho que ela vai falar sobre isso, que ela e o esposo dela... Na verdade, o Danilo fugiu daqui, viu, Arthur? Ele fugiu. Ele, não, esse negócio de gravar não é comigo, os holofotes não são comigo e tal. E ela vai contar a trajetória dela, tem um testemunho muito bacana sobre... imagino que ela vai falar sobre isso, sobre submissão e autoridade, porque ela já na sua trajetória para vir aqui para a Vila Leopoldina, onde nós congregamos hoje, ela já tinha algo designado no coração dela vir congregar com a gente. Mas o anjo Gabriel segurava ela o tempo todo, né? Falava, não, agora não está na hora. E foi interessante porque quando ela já tinha tomado a decisão, conversado com supervisão e tudo mais, o pastor Janduí me chama numa sala e fala, então, um casal lá de Guarulhos está vindo para cá. E nesse exato momento, Deus já tinha sinalizado no meu coração que era para eu fazer a transferência da liderança do discipulado. E eu já estava trabalhando isso no meu coração, e quando ela entra na igreja, o pastor Janduí vem conversar comigo, falando assim, então, irmão, gostaria que você trabalhasse junto com a Eline, com o Danilo. Eu falei, não, pastor, o senhor não está entendendo. A questão não é trabalhar, é transferência. E aí o pastor Janduí fala assim, não, irmão, você não está entendendo. Eu falei, não, pastor, o senhor não está entendendo, porque o senhor já falou no meu coração a respeito. E
E algo que é bem interessante, né? Porque eu nunca me esqueço, já citei isso em alguma parábola nossa aqui, sobre um irmão que orou uma vez por mim. Ele falou assim: meu irmão, eu gostaria, a minha oração é que você suba mais alto de onde eu cheguei, que eu possa ser essa plataforma para você. E foi tão interessante, porque quando a Eline ela entrou, faz o que eu acho uns 2 meses, foi tão fácil, foi tão fluida a entrada dela, que o pastor agora está todo animadão com a entrada dos dois, né? E já está tendo frutos. Então, de fato e de verdade, a parábola de hoje nós não poderíamos ter uma convidada melhor do que Eline, apesar do Danilo ter fugido, né? Então, é um testemunho muito bacana de tudo que ela veio construindo. E uma coisa interessante, porque o esposo dela falou: rapaz, é tão legal lá a Parola, vocês lá tal. Eu falei: por que você não grava com a gente? Aí ele: não, isso aqui é com a Eline. Ela já jogou a Eline no fogo. De repente, a gente podia mudar o nome dela aqui para Cedrac, né? O Mesaque ou o Abidnego, um deles aqui, porque ela jogou, ele falou: não, vai a Eline. Eu falei: então tá bom. E ela, na hora, ela topou, Arthur. Então, e ela tem sido uma pessoa que alcançou já grandes coisas lá com a gente, né? O pastor Janduí a abraçou de uma forma tremenda, ela e seu esposo, e já está dando frutos. Então, Eline, seja bem-vinda aqui. Arthur, muda o nome dela, põe Cedrac aí, e está tudo certo. Olá, que alegria, que honra estar aqui com vocês, nobres mestres, pastores, e eu posso até dizer amigos. É uma honra, o Wilson, de fato, tudo que ele falou, meu marido me jogou aí, e eu tenho algo muito fixado dentro de mim, né? Os convites que vêm da parte de Deus, eu digo sim, né, para o chamado, para tudo aquilo que Deus promove. E nesses últimos tempos eu venho orado com muita exatidão por conexões divinas. E eu creio que essa conexão aqui é divina, o Senhor que está promovendo. E só para, nessa questão que o Wilson, né, ele disse dessa transição, meu esposo e eu servíamos a igreja de Guarulhos por mais de 20 anos e quando Deus foi falando ao nosso coração, né, que o tempo ali estava acabando, que nós iríamos para a igreja da Vila Leopoldina, a gente ainda não sabia que era lá. Me marcou muito, porque um belo dia, 8 meses antes da gente tomar a decisão, eu falei assim para o meu marido, falei: amor, Deus falou para mim que a gente vai trazer um alívio para a vida do Wilson, ministerialmente dizendo. Aí, enfim, meu esposo ficou olhando, né? Falou: falei, e passou o tempo. E depois Deus promoveu, porque o Wilson, ele é uma bênção de Deus mesmo ali na igreja da Vila Leopoldina, ele tem muitas funções. E esse ano ele passa a ter uma nova responsabilidade, que é ser diretor da Escola de Ministros, que é uma escola itinerante. E a gente entendeu que tudo se conectou. Então é uma alegria a gente poder servir o corpo de Cristo, conhecer novas amizades. E o reino de Deus é um reino de amigos. Então a gente fica muito feliz. E agora agregada aqui, né, nesse time seleto aqui de mestres. Eline, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Como é que foi o seu chamado? Como é que você teve essa convicção de Deus? Como é que foi esse processo todo do momento em que você sentiu o chamado até o dia de hoje? Bem, em primeiro lugar, a questão desse desenvolvimento é muito importante salientar que Deus ele é extremamente interessado para que a gente prossiga nesse conhecimento e no desenvolvimento, né? Tem um versículo aqui que saltou meu coração que eu quero compartilhar com vocês, que está em Efésios 4,15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o Senhor, ele quer que nós cresçamos. E outro versículo também que saltou meu coração, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que está em Gálatas 1,15, que diz assim: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Aqui Paulo, ele menciona em Gálatas, né, que Deus o chamou desde o ventre. E às vezes a gente tem essa questão de chamado, passamos por muitos ciclos, e a gente tem que entender como um bebê, né? Um bebê, quando ele nasce, ele vai passar por muitos ciclos, e esse bebê, ele precisa de alguém que o instrua, ele precisa, que geralmente são quem? As autoridades, pai e mãe.
né? E esse bebê ele precisa de instrução para poder se desenvolver na vida como um todo. E na vida espiritual não é diferente. Você pode ter 30, 40, 60 anos. A partir do momento que você começa a jornada na vida, a jornada cristã, nós precisamos, né, de pessoas para que venham, de fato, nos ensinar essa jornada, né? E para mim foi muito interessante, porque eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E foi através do meu pai. O meu pai passou por vários tipos de religiões, né? E meu pai me levou para uma igreja, na época, muito tradicional. E eu sou extremamente grata por essa fase que eu passei. E fiquei ali durante bons anos. Foi onde eu conheci Jesus. Mas aprove o Senhor de, né, me colocar num ministério que a tônica é o ensino da palavra. É algo que eu sou apaixonada. E eu não sabia nada dessa questão, o que é chamado. Então, eu comecei a frequentar os cultos, comecei ali a me envolver. E o interessante de tudo isso, eu tenho uma visão um pouco construtivista da vida como um todo, né? E eu posso dizer que 3 itens foi o que me colocou a entender o meu chamado e a desenvolver, porque o desenvolvimento de um chamado é a vida inteira, né? Então, a gente tem que prosseguir nesse conhecimento. Então, o primeiro item que eu posso colocar nesse desenvolvimento de chamado é o quê? A importância de você ser membro numa igreja local. Por quê? Porque quem não se firma não se estabelece. Então, não adianta entrar nesse... O pior engano é, mas eu vou cultuar de casa. Não, o importante é que eu creia em Deus. Não, você deve estar, de fato, debaixo de uma liderança espiritual para que o seu chamado seja, de fato, desenvolvido, porque quem não se firma não se estabelece. Então, é muito importante. Eu falo isso porque, quando eu falo muitos anos atrás, eu não sou velha, tá? Eu falo isso só, às vezes, por um vício de linguagem, ok? Mas, há muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha a esposa de um pastor meu, e eu estava ali, não sabia nem direito o que era chamado, nem qual era o meu chamado. E eu lembro que um dia ela falou assim, vem aqui à frente, pessoas que têm o chamado X, e vem aqui. E eu não fui, porque eu nem entendia. Só que pela maturidade espiritual dela, ela reconheceu essa unção sobre a minha vida. E ela me chamou e eu fui. E aí ela começou a ver, Eline, vem cá, que vai ter orações dos profetas. Eu falava, uai, que é isso? Meu Deus, né? E eu ia, porque eu gostava, né, de estar ali, de poder estar perto da igreja local. Então, esse é um ponto crucial, né? Você se estabelecer numa igreja local. A segunda questão que me ajudou foi o quê? Investir nos cursos que a minha igreja oferece. Então, independentemente da denominação que você está hoje, existem cursos, existem ministrações, invista nisso. No Verbo da Vida, nós temos um curso chamado Rema, e o Rema mudou a minha vida, porque o Rema é para a vida, né? Tem a escola de ministros, que é para quem tem chamada ministerial, mas o Rema foi crucial, porque no Rema eu aprendi coisas como fundamentos da fé, família cristã. Isso foi um destravar na minha vida. Os olhos do meu entendimento foram, de fato, foram abertos para eu poder caminhar, né? E começar a entender de fato, para o que eu fui chamada, né? E a terceira, e não menos importante, e eu digo para você que é crucial, é vital, é o servir. Desenvolver o chamado é servindo pessoas, é servindo a igreja local. Isso é tão crucial, isso é tão importante, porque assim, não basta você, eu já descobri o meu chamado. Um exemplo, sou um evangelista, sou apóstolo, já descobri o meu chamado, então eu preciso já estar operando. Não, existe o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, como a Bíblia diz, nós não podemos desprezar os pequenos começos. É isso que vai montar e te levar para o nível da maturidade dentro do teu chamado. Então, o servir na igreja local, eu costumo dizer que existem 2 lugares que você vai servir, independentemente da tua denominação. Aonde você vai servir? Aonde tem a necessidade na igreja ou aonde você tem habilidade. Necessidade, você serve aonde? Você vai servir
onde está, de repente, algum departamento que está escasso, está precisando de pessoas. Sabe aquele departamento que você fala, misericórdia, Deus me livre, não nasci para isso, então. É lá que você vai se desenvolver. E geralmente é lá que é onde vai ser o coração do teu chamado. E aonde você tem habilidade. De repente, você que sabe tocar um instrumento, canta maravilhosamente bem, que não é o meu caso. Você vai ali servir ao corpo de Cristo, mas o crucial foi aonde tinha necessidade. E falando um pouquinho aqui da minha vida, o que me marcou demais, eu falo que foi ali totalmente assim, o que Deus trabalhou no meu chamado, que foi numa necessidade de um departamento, foi departamento infantil. Nessa época, eu namorava com meu esposo, e eu lembro que tinha uma irmã que ela estava mudando de cidade, e ela falou assim para mim, Eline, você e teu namorado, Danilinho, vocês não querem servir no departamento infantil? Eu vou dizer, gente, a real, não vou aqui ficar falando, né, tocar trombeta, eu amei essa proposta, que proposta maravilhosa. Eu olhei e falei, então, aí quando ela disse para mim, porque é um departamento que ninguém quer trabalhar, a Eline tá precisando tanto. Aí quando ela falou aquilo, eu falei, não, eu preciso, né, servir, eu preciso ajudar de alguma forma. E foi tão engraçado que a gente serviu tanto, foi quase 5 anos, Danilo e eu servindo no departamento infantil. E eu lembro que haviam pessoas na igreja que às vezes perguntavam assim, nossa, Eline e Danilo não vem mais para o culto, tá desviado. Não, é porque a gente estava lá em cima, servindo, cobrindo a escala de quem faltava, né? E, enfim, assim, nós fazíamos com tanto amor, eu falo isso para vocês de todo o coração. Eu lembro que às vezes tinham festas, churrascos, a gente saía mais cedo, ou dependendo do horário não ia, porque era o dia que nós iríamos ensinar as crianças. Eu lembro que era uma sala de 10 a 12 anos. Né? Aí teve um fluxo que eu achei que eu ia mudar. Uau, eu vou mudar aquela juventude. Eu saía de lá moída, eu saía de lá chorando, porque eu fazia um comparativo da minha fase quando eu era criança, da geração de agora, e eu via a evolução, que eu tinha que estudar mais, enfim. E aquilo foi um divisor de águas para a minha vida. E eu não sabia até então que Deus estava atuando no meu chamado. Porque eu amo também a questão do ensino da palavra. E eu penso assim, se você é compreendido por uma criança, você é compreendido por qualquer pessoa. E se você prioriza uma criança, você está priorizando aquele formato que Jesus fala, que é o formato exato de entrar no reino dos céus, que é uma criança. Então, ali, meu esposo e eu, nós nos desenvolvemos no mais elevado nível. Foi um departamento crucial. E daí eu fui crescendo, eu fui servindo, departamento de visitantes, limpando o chão. Aí eu falo para vocês, departamento de mulheres, eu vou da igreja, eu até conto os que eu participei, porque eu sempre estava ali nos bastidores. E de repente, quem está aqui nos ouvindo pode se perguntar, tá, mas até então, o que tem a ver com o chamado profético? Tudo. Porque no momento que eu estava ali orando, no momento que eu estava me relacionando com pessoas que estavam servindo, o meu chamado começou a ser ativo. Vinham inspirações, porque eu estava estudando ali para poder ministrar a palavra para as crianças, vinham inspirações e naquele meio vinham palavras de conhecimento, palavras de exortação, enfim, tudo aquilo que o dom profético começou a se mover. Então, e daí você vai galgando, fui para os departamentos também de conselheiros, tudo isso ajudou. Então, esse desenvolvimento, às vezes a gente não percebe, e por isso que nós temos que valorizar, né? Cada estação que nós estamos na nossa vida e os departamentos que estão ali abertos. Eu sempre digo, não é só o departamento que precisa de cristãos para trabalhar, mas nós precisamos do departamento para se desenvolver. Então, de forma resumida, eu posso dizer para vocês que o meu chamado ali dentro dos 5 dons, né, foi de fato e está sendo, né, desenvolvido através do serviço, através do servir mesmo o corpo de Cristo. Deu um mega de um corte isso daí, hein? Se você não aproveitar esse corte depois, você vai ser cortado dos paroleiros, viu, Arthur? Eu ia falar uau, né? Ela disse tudo em 10 minutinhos aí fantásticos. Eline, eu vou dizer para você o que eu falo para eles. Eu concordo com tudo que você falou aqui, Fia. Exatamente com tudo. Essa é minha frase de efeito, tá? Concordo com tudo que você disse.
Mas eu fui anotando algumas coisas enquanto você dizia que me chamou muito a atenção, né? Que é estar sempre disposto a aprender. Né? Porque a gente vê que quem quer desenvolver o seu chamado, ele tem que estar disposto a estar sempre aprendendo, né? Independente de onde estiver. Há muitos anos atrás, eu ouvia de um cliente meu que ele falava que quem acha que sabe tudo, na realidade não sabe nada. Depois eu fui descobrir que era de um filósofo. E a gente enfrenta isso muito nos dias de hoje, né? Pessoas que já sabem, acham que já sabem tudo, e fica difícil de ensinar para essas pessoas. Só que para quem quer desenvolver o chamado é exatamente dessa maneira. Né? Então, você falou sobre a raiz da igreja local, de estar servindo ali na igreja local, de estar investindo. Esse é o caminho, né? Não tem outro. Enquanto você falava, eu fui lembrando de Davi. Né? Você falou que você serviu as crianças, aí você foi crescendo, quer dizer, você deve ter passado por vários ministérios trabalhando. Eu fiquei pensando em Davi, né? Quando ungido o rei cuidando de ovelhas, né? Ungido o rei servindo marmita para os seus irmãos, né? Então muitas coisas ele foi fazendo e já tinha, né, uma direção de Deus para a vida dele, que era um dia reinar, liderar o povo. Mas até ele chegar nesse estágio de liderança, que aí a gente pode pegar até o teu próprio testemunho aqui hoje, quantas coisas você passou lá, né, lá de trás, né? Quantas coisas nós passamos lá de trás. Eu lembro que eu pregava, poucas pessoas sabem disso, eu pregava eu tinha 15 minutos para levar uma palavra numa reunião de tricô, né? Não era Dorcas que fazia tricô. Eu participava desse ministério na Água Fria. E pouca gente sabe disso, mas era semanalmente. Olha, você tem 15 minutos, era bem legal, porque fui desenvolvendo ali com 8, 9, 10 pessoas, e é dessa maneira mesmo. Então, eu acho que é isso. Ela terminou falando uma frase, entender qual está a estação que nós estamos. Né? Foi uma das últimas coisas que ele falou. Eu acho que é bem isso, a gente precisa entender essas fases da nossa vida. A gente vai percebendo uma certa promoção de Deus, né? A gente vai saindo lá de cuidar de ovelhas, levar marmita, até o ponto que a gente vai cuidar de 1000 soldados. Daqui a pouco a gente está lá no palácio do lado do rei, e vai chegar uma hora que Deus vai nos levantar e colocar numa posição de destaque. Mas para chegar, tem todo esse processo de desenvolvimento, de servidão, de servir mesmo, de ser submisso à autoridade. Isso acho que é bem importante também, porque isso vai fazer parte, se a gente vai ser um bom líder, é porque a gente também foi um bom liderado. Né? Quando o líder disser não, no momento que a gente quer um sim, isso é uma grande escola de a gente aceitar com submissão. Então, acho que tudo isso que ele trouxe para a gente, eu acho que se todo mundo aplicar, a igreja ela vai se desenvolver de uma maneira assim, maravilhosa. Exatamente, o dedo saber qual é a função do dedo, o olho saber qual é a função do olho, o ouvido, quer dizer, o corpo funcionando de uma maneira perfeita, mas para isso a gente precisa ter humildade, de entender que a gente está lá para servir. Né? Por mais alto que seja o nosso cargo dentro da igreja, nós continuamos servindo. Esse foi o maior exemplo que Jesus deu bem no finalzinho, né? Quando ele foi lá e lavou os pés dos apóstolos, né? Ele estava servindo aqueles homens. E ele estava chamando aqueles homens para serem humildes, para também estar servindo a humanidade. Então, acho que é isso. Pegar tudo isso que a Eli disparou para a gente aqui, que vai atingir várias pessoas, e pôr em prática onde a pessoa estiver. Porque aí ela vai se desenvolver com certeza, porque o próprio Deus vai estar acompanhando esse processo para que a gente possa ir desenvolvendo e trazendo crescimento. E quem tentar passar, né, por fora, não vai estar completo. A pessoa que tenta correr por fora, falta muita coisa. Falta o negócio de lavar o banheiro, falta o negócio de arrumar a cadeira, falta o lance de chegar mais cedo, de olhar carro, falta. Porque isso é que vai gerando temor, vai gerando responsabilidade, vai gerando um carinho maior por pessoas, pela igreja. Então a gente precisa passar por esse processo todinho, né? E nunca é rápido. Ela falou aqui de alguns anos, né?
E é isso mesmo, nunca é rápido, né? Então a gente tem que entender que é o processo de todo mundo, é o processo normal. Alguns podem ser um pouquinho mais rápido, mas todos vão passar por um processo de aprendizado. A palavra vai falar lá em Timóteo, né, que você não deve colocar um neófito para exercer a atividade episcopal, né? E essa semana eu estava meditando em Atos, capítulo 18, quando Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele vai falar a respeito de duas fases, né? A primeira fase de Paulo, que ele era construtor de tendas. E aí em Atos, capítulo 18, no verso 5, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, Paulo agora, ele passa a entrar numa nova fase, num novo tempo, num novo ciclo na vida ministerial dele. E isso é tão importante para nós, porque eu gostei de algo que a Aline disse, e eu vejo isso como algo muito disruptivo, né? Porque quem nos acompanha sabe que Carol e eu também somos responsáveis pelo departamento infantil lá da nossa igreja, e, irmão, se tem um lugar onde eu costumo dizer, nós temos uma igreja na mão, porque nós temos mais ou menos 60 crianças, mais os professores, né, que vão dar aula para as crianças, e a gente tem muito zelo pela doutrina. E é interessante, eu pensei que a Aline ela ia citar isso, mas quando ela já estava namorando, ela já estava pisando na Terra Prometida, já fazia 1 ano, e ela foi falar com a supervisão. E aí, Xan, eu ia falar algo sobre, veja que ela comentou assim, não desprezar os pequenos começos, né? E muitas vezes a gente quer seguir mais ou menos a filosofia de Tony Stark, né? Você tem que correr antes de aprender a engatinhar. E no ministério não é assim. Porque, não sei, Aline, se eu posso contar, mas como você está nos paroleiros, e segundo o teu esposo, ainda bem que você foi lançado mesmo aqui na... O Danilo, no WhatsApp aqui, que eu estava falando com ele, falou, não, ela não está na fornalha, não, foi na Cova dos Leões. Mas, Danilo, você não vai fugir da gente, não. Você vai gravar uma parola ainda com o Paulinho aqui, para você ver o que é. E aí, a Eline, ela tinha pisado na Terra Prometida, né? E ela foi falar com supervisão, porque como ela é uma ministra licenciada, você não pode movimentar de igreja para igreja no Verbo da Vida. Você precisa ter todo um processo. E ela se submeteu. E aí teve um curso de oração na nossa igreja. E ela já estava ali, já, né, olhando para os gigantes, falando assim, hoje que eu vou derrotar o gigante. Até que depois de 1 ano. E aqui eu quero salientar um ponto, que para que você tenha um ministério bem sucedido, você tem que saber também se submeter à autoridade. Você tem que saber, de fato e de verdade, porque muitas vezes, Ixan, quando a gente estava, não vou citar o nome da pessoa aqui, por óbvio, mas eu me lembro de uma reunião fatídica onde a gente teve na Plenitude, onde estavam esquerando lá, não, tem que colocar o cara para pregar, tem o cara para colocar para pregar, tem que pregar, tem que pregar. E eu me lembro do o apóstolo Jackson falando assim, Wilson, era para você ministrar, mas quem vai pregar é o fulano, e eu vou te mostrar o porquê. Né? E eu acho que você imagina de quem eu estou falando aqui. E o apóstolo Jackson me ensinou algo muito importante, porque muitas vezes nós queremos correr a carreira que nos foi proposta, e a submissão é algo também muito importante. Carol e eu estávamos ouvindo um cantor chamado, acho que é Marcos Teles, recomendo que você ouça, você que está nos assistindo, nos ouvindo, e ele vai contar a história de Timóteo. Tremendo a forma como ele ministra. E chega um determinado momento, ele cita quando Demas, ele ama mais o mundo. E quantos de nós, né, por falharmos em cumprir princípios e preceitos, como de submissão e autoridade, como discernir de fato o tempo e o modo, mas principalmente, como a Eline começou aqui, não desprezar os pequenos começos. E uma parola nossa aqui, nós falamos sobre isso, né, Arthur? Nós falamos que é muito difícil Deus, e na Bíblia você vai ver, acho que 1 ou 2 casos só, que a pessoa já começou estourando já no ministério.
mas sempre ela começa, a regra é começar dos pequenos começos. Porque ali seu caráter é tratado, tua doutrina é tratada, a forma como você vai caminhar, né? E eu acho que isso é algo tremendo da parte de Deus. Então, nesse primeiro bloco aqui, Arthur, a gente queria mesmo explorar isso, porque eu acho que foi riquíssimo isso, né? E não foi nada combinado da gente ter esse testemunho aqui da parte da Eline, Cedrac, Davi, na Cova dos Leões. Eu achei fantástico e fiz uma série de anotações aqui que eu vou deixar para o segundo bloco para a gente não estourar o tempo desse primeiro bloco aqui. Mas, Eline, eu quero agradecer grandemente a tua presença aqui hoje. Eu sei que você despendeu de um tempo da tua agenda aí que não deve ser muito calma para estar conosco aqui. É uma honra estar contigo. Mas, segura aí um pouquinho, porque no segundo bloco a gente vai estar de volta falando um pouquinho mais a respeito do desenvolvimento dos dons para poder cumprir o chamado de Deus. Então, você está acompanhando a gente aí, você já sabe. A gente está no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube. Já deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo. Agora, se você é daqueles que gosta de formato de podcast, o canal dos Paroleiros está em todas as plataformas disponíveis na internet para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente conversa aqui, enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você está no trajeto seu para o trabalho, enquanto você leva o cachorro para passear, enfim. Escolha um momento que seja mais adequado para você, mas o importante é você estar com os Paroleiros conectado aí no seu ouvidinho. Meninos, vamos fazer um break aqui rapidão e a gente já volta, se Deus quiser, até o próximo bloco. Tchau, tchau.